Olá, irmãs, bom dia, graça e paz. Hoje eu estou com a responsabilidade de trazer o tema da revista da Visão Missionária, que vai falar sobre um assunto que eu já sabia que era importante, mas após eu ler e meditar e entender um pouquinho mais sobre este assunto, eu pude ver a tamanha importância que ele vai representar para as nossas vidas, falar sobre isso. O tema da lição, ela vai falar sobre vida e sobre morte. Ela vai falar sobre sentimentos, sobre emoções. E algo assim que falou muito comigo são os números a quais estão envolvidos nesse tema. Algo assustador, mas o tema da nossa visão missionária dessa semana é sobre escolha viver. Vai falar sobre suicídio, sobre depressão, sobre todos os fatores que envolvem essa tomada de decisão, quando a pessoa ela chega no seu limite e ela lhe tira a sua própria vida. E hoje, nesse estudo, nós vamos compreender um pouquinho sobre isso. Vamos ver os dados, vamos ver as causas, vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso e tentar ajudar ao máximo as pessoas que se encontram nesta situação, essa situação tão assustadora de garras da morte que chega ao coração e à mente das pessoas. Nessas pesquisas quais eu fiz para poder entender isso, entender esse estudo, eu pude entender muitas coisas, a qual eu já ouvia falar, mas eu pude ver como abordar uma pessoa numa situação dessa. Eu pude entender tanto psicamente como espiritualmente, quando uma pessoa se encontra nessa situação. E uma coisa muito interessante na revista, irmãs, é essa preocupação que ela teve em colocar esse tema para que nós, como cristãs, pudéssemos, até se há algum tipo de caso entre nós, porque ainda que nós não venhamos pensar no suicídio, mas uma das maiores causas do suicídio é a depressão. Não necessariamente a pessoa que tem depressão, ela se suicida, definitivamente, mas ela carrega o funeral dela todos os dias, diante da perda de motivação, diante do ânimo, ela enxerga tudo cinza, aonde nós sabemos que temos cores. Sabemos que quando nós levantamos e abrimos as nossas janelas, nós podemos contemplar o sol. É aquele sol que a gente pinta no nosso desenho, sempre amarelo. As nuvens branquinhas, um céu como hoje. Os raios solares não se contêm diante da minha janela. Tamanho é o dia que Deus preparou para nós. Esse tema, irmãs, ele falou muito comigo. Ele mexeu muito comigo. E eu tenho certeza que ele vai falar muito com cada uma de nós aqui. Porque ainda que nós vamos ouvir falar de muitas coisas que aparentemente é ruim, Deus é bom. E Ele nos ajuda e Ele nos sustenta em toda e qualquer situação.
E é Ele quem vai estar conosco hoje, diante de todos esses estudos, a qual a visão missionária preparou para nós, e a qual Deus me incumbiu de falar sobre isso com vocês. Que vocês já podem começar a ser abençoadas em nome de Jesus. A paz do Senhor. Eu vou fazer uma oração de louvor e gratidão ao Senhor, mas antes eu gostaria de ler 3 versículos que se encontram no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, são os versículos 16, 17 e 18, que diz assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, que independente das circunstâncias em que estivermos vivendo, independente das dificuldades que encontrarmos, que possamos dar graças ao nosso Senhor. Esse momento que nós estamos vivendo agora não tem sido um momento fácil, tem sido difícil para todo mundo, mas que possamos glorificar o nosso Deus, que possamos crer que Ele está conosco e que não vai nos desamparar. Amém? Vamos orar. Senhor eterno e poderoso, diante da Tua santa presença, ó Pai, nós nos colocamos em oração agora. Deus amado e maravilhoso, em primeiro lugar, ó Deus, eu quero Te agradecer. Te agradecer pelo sacrifício da cruz, te agradecer porque o Senhor nos amou primeiro, ó Pai. Deus amado e poderoso, eu te louvo e te engrandeço, ó Pai. Obrigado pelo ar que nós respiramos, pelo alimento que temos em nosso lar todos os dias, ó Pai. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem nos protegido de todo mal. Ó Deus, nós te agradecemos. Que o Senhor continue, que o Senhor permaneça, Senhor, guardando as nossas vidas e nos livrando de tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Neste momento, Deus, eu quero te pedir, visite, ó Deus, os meus irmãos que estão em seus lares neste momento. Que o Senhor vá de encontro às necessidades de cada um deles, ó Pai. Tu sondas, Tu conheces o nosso interior e o Senhor sabe, ó Pai, tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que necessitamos. Que o Senhor possa ir de encontro, ó Pai, a cada família e que o Senhor possa suprir, em nome de Jesus, Senhor, as necessidades de cada uma. Ó Deus querido e maravilhoso, que possamos permanecer firmes em Ti, que nada e nem ninguém venha nos separar do Teu amor, ó Pai. Permaneça conosco e nos abençoe. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. E o texto, irmãs, a qual a visão missionária escolheu para tratar sobre esse tema, foram 2 textos, a quais eu gosto muito, que é o Salmo 139. Eu já até tive a oportunidade de falar sobre esse salmo na igreja uma vez. Eu falei sobre todo esse salmo, porque esse salmo realmente é um salmo que a primeira vez que eu o li, eu pude ver ali os atributos de Deus, que somente Ele tem, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência. A maneira como Davi foi usado ali por Deus, inspirado por Deus para escrever esse salmo, para descrever Deus ali diante daquele salmo, é muito maravilhosa e nos traz um conforto muito grande. E também o capítulo de Jó, né? Quando a gente fala do Salmo 139, nós vamos ler aqui, né? Fala quando Deus já nos conhecia, né? Desde o ventre da nossa mãe. Então tá falando do nosso nascimento, né? Quando Deus nos escolhe ali já quando nós nascemos. E fala de Jó que somente Deus pode tirar a nossa vida, né? E eles usam essas duas passagens que eu gosto muito. O Salmo 139, ele vai falar do verso 13 ao 16, que diz assim, o 13: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem.
Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus já havia escrito, né, aqui toda a nossa história, sendo que nem os nossos ossos, nem nada havia se formado ainda dentro do ventre da nossa mãe. Tamanho é o poder de Deus de saber todas as coisas, do poder de Deus aqui. E esse salmo, ele todo é muito lindo, então nos traz essa segurança diante deste tema, né? Fala aqui do nascimento. E lá em Jó, que vai também utilizar, Jó 14, versículo 5, que diz assim: visto que os seus dias estão determinados, que Deus sabe todos eles, contigo está o número de seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Ou seja, irmãs, Deus sabe quando nós nascemos e Deus sabe quando nós morremos. Ele possui todos os dias das nossas vidas. Se tem uma coisa assim que eu vejo muitas pessoas passar por muitas dificuldades, aí você fala, como que essa pessoa suporta tudo isso? Certamente porque Deus dá até o limite. Então, hoje nós vamos aprender sobre escolha viver, sobre como diante deste tema, né, a qual fala sobre suicídio, que muitas pessoas tiram as suas vidas, nós vamos aprender sobre como suportar todas essas angústias e essas adversidades diante da palavra de Deus, que diz aqui, através do teu poder, que Ele sabe quando nós vamos nascer, Ele sabia quando nós nasceríamos e sabe quando qualquer pessoa vai nascer, e Ele já determinou todas as coisas. Então eu creio que tudo que nós venhamos passar, Deus está ali conosco, diante do nosso limite, nos sustentando. Fato é que falar dos nossos sentimentos não é algo muito fácil. Eu falo por mim que sou uma pessoa que, ainda que gosto de falar muito, ainda que gosto de conversar muito, eu tenho uma certa dificuldade em abrir o meu coração, em dizer o que eu estou sentindo, coisas que me entristecem. Eu procuro sempre colocar um sorriso no rosto e passar por cima daquilo. Nem sempre isso é bom, principalmente nesse assunto que nós vamos tocar, quando é um assunto de depressão que leva ao suicídio. Então é algo assim que aqui é o momento de nós falarmos o que nós sentimos e de aprendermos a ouvir o que as pessoas estão sentindo. Então é algo muito edificador. Quando eu disse para as irmãs que a visão missionária foi muito feliz em trazer esse tema, é porque realmente os dados são alarmantes. E como a própria revista tem esse nome, ela tem a visão espiritual e de mundo para poder ajudar as pessoas. A revista diz, e também através de algumas pesquisas minhas, e os dados são praticamente iguais, que somente no Brasil, de 12 a 15 mil pessoas por ano tiram as suas vidas. Sendo que no mundo, 800 mil pessoas por ano. E esse cálculo chega a uma conclusão que cada pessoa morre a cada 40 segundos. Uma pessoa tira a sua vida. E 91% desses casos é devido à depressão. A depressão, ela é como você fazer o seu funeral todos os dias. Você perde a alegria de viver. Aonde você enxerga cores, a depressão vê tudo escuro, nada tem sentido. E depressão, irmãs, não é frescura. Depressão é algo muito sério, é algo que precisa ser tratado. A depressão,
ela precisa ser tratada com remédio, terapia e fé. Não é que a fé, por eu ter citado por último, ela tem que vir por último, não. É porque a fé ela é constante em nossas vidas. Ela sim tem que estar em primeiro lugar. Só que quando a gente coloca remédio e terapia, é porque na maioria dos casos é necessário. Porque muitas pessoas precisam ser medicadas para poder vencer a depressão, principalmente em casos de suicídio. Ouvindo uma neurocirurgiã e também uma psiquiatra, ela diz que recentemente foi elaborado um remédio, a qual ele atua no lugar correto quando a pessoa tenta o suicídio. Ou quando a pessoa vai tentar o suicídio, no caso. Se você leva a pessoa no médico, ela pensou em se suicidar, os médicos usam um medicamento que a pessoa pode inibir aquele desejo. Então, nós temos que entender que a ciência, ela não é contra Deus. Deus não é contra a ciência. Deus não é contra a ciência. Deus dá entendimento para o homem. Deus, ele usa os homens, assim como usa as nossas vidas. Às vezes a gente não precisa ser um cirurgião, ou a gente não precisa ser um psiquiatra, mas nós podemos ser cheios do Espírito Santo para poder conversar com uma pessoa depressiva e até incentivar ela a procurar um especialista. Porque nessas lidas e pesquisas, diz que a depressão ela pode vir por várias formas. A depressão pode vir por pecado? Pode. Por falta de perdão, por decepção, por medo. A depressão ela pode vir de várias maneiras. Só que fato é, até nós entendermos de onde veio essa depressão, nós precisamos procurar um especialista. Que existem casos de depressão que a pessoa ela não teve nenhum motivo aparente. Ela simplesmente, de repente, perdeu a alegria de viver. E isso pode ser algo simplesmente fisiológico e não psicológico. Às vezes, falta algo no cérebro da pessoa que inibe, né, que pode inibir aquele problema. Eu pesquisei que muitas mulheres, não a maioria, claro, entram em depressão quando estão na menopausa, porque nós sabemos que nós perdemos alguns hormônios que outrora eram necessários, né, que a gente perde. Então é necessário você ir no médico, muitas vezes repor hormônios, para você poder passar com mais tranquilidade diante disso. Não muito diferente quando a pessoa ela está com depressão, ela procurar um especialista para poder ajudá-la naquele momento. Paz e graça, amadas, vamos estar nesse instante orando e pedindo a Deus que possamos, dia após dia, fazermos escolhas corretas diante da presença do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, por nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado sobre nós, Senhor, dia após dia, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que sem ti nada somos, ó Deus. E te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, Senhor, que as nossas vidas, Senhor, sejam preenchidas, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, que tu possa estar nos sustentando dia após dia, Senhor. E que as tuas misericórdias, Senhor, sejam infinitas sobre as nossas vidas, Senhor. Neste momento, ó Pai, eu quero te pedir que em nome de Jesus, Senhor, que tu possa estar, ó Pai, a cada dia, Senhor, falando conosco, ó Deus, para que nós venhamos, ó Pai, a fazer escolhas, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor. Sabemos, ó Deus, que dependemos totalmente de ti, Senhor, e que precisamos ouvir a tua voz, Senhor, para tomar algumas decisões nas nossas vidas, Senhor. Algumas não
todas, ó Pai. E nós te pedimos que, em nome de Jesus, Senhor, que nós tenhamos sabedorias vinda do alto céu, Senhor, para que nós possamos, Senhor, dia após dia, Senhor, buscarmos em Ti, Senhor, as escolhas certas nas nossas vidas, Senhor. Nas mínimas coisas, Senhor, que nós tenhamos o desejo, Senhor, de Te buscar, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, fazer escolhas certas, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor. Porque, ó Pai, nós sabemos, ó Deus, que quando nós fazemos escolhas, Senhor, que está de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, Senhor, tudo é bem sucedido, ó Pai. Todas as coisas e todos os propósitos são bem sucedidos, Senhor. Então, Senhor, que nós, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, sermos, ó Pai, mulheres, homens, ó Deus, que buscamos em Ti, Senhor, a resposta, Senhor, para todas as coisas nas nossas vidas, Senhor. Que nós não deixemos, ó Pai, de buscar fazer a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Te pedimos pelas nossas famílias, Senhor, te pedimos pela nossa igreja, ó Pai, que Tu possa estar, ó Pai, capacitando cada irmão, Senhor, cada irmã, Senhor, e que de igual forma, ó Deus, que eles possam ter o desejo também, ó Pai, de Te buscar, Senhor, para que todas as escolhas, ó Pai, que os Teus servos fizerem, Senhor, que seja conforme o Teu querer e a Tua vontade, de acordo contigo, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos, ó Pai, porque nós cremos, Senhor, na Tua vitória, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. E nessas pesquisas também, irmãs, é claro que o meu norte foi realmente a revista, mas através de buscar em vários outros lugares que tem autonomia e credibilidade para falar do assunto, diz que a maioria das pessoas que conseguem ir até o final do suicídio são os homens, e depois os jovens, e em terceiro lugar as mulheres. E nós precisamos ficar também atentos que os números de casos entre pastores cresceram muito. Recentemente na nossa igreja nós tivemos até ano passado, nós tivemos o pastor Kleber, que foi falar sobre esse tema com vários pastores. Tamanha era a preocupação, eu creio que do pastor Paulo também, de ver os seus amigos perdendo a vida por causa dessa doença. E que possamos orar pela vida do nosso pastor, que certa vez eu ouvi um pastor dizer que a pessoa chegou nele e falou assim: pastor, o senhor ouve tantas pessoas, mas quem te ouve? Claro que Deus ouve, mas todos nós precisamos ser ouvidos. Muitas vezes a gente quer falar tanto, nós temos tantos problemas, mas será que o nosso pastor também não se sente sozinho, né? Não digo somente o nosso pastor Paulo, mas eu digo o pastor da sua igreja, a qual você está ouvindo agora. Ele também pode receber uma mensagem de: pastor, eu estou aqui com você. O senhor está bem hoje? Bom dia, que Deus te abençoe. Se quiser, eu posso orar com você. Os nossos pastores precisam ser assistidos por nós também. Às vezes nós somos tão atribulados com as nossas petições, os nossos problemas, porque nós queremos realmente compartilhar com o nosso pastor a nossa vida, as nossas falhas, os nossos erros. Mas eles também são seres humanos, que carecem da glória de Deus. E também às vezes falham e cometem o suicídio. Tamanho é a fuligem de carregar os problemas das pessoas. Então que nós possamos orar pelo nosso pastor e por todos os pastores, né, a quais vierem às nossas memórias. Que Deus tenha misericórdia. E também um outro caso alarmante, como eu falei, que são dos jovens.
Pais, observem os seus filhos, adolescentes, observem os seus braços, ou olhem, coloquem controle dos pais em seus celulares, acompanhem seus filhos. Como nós costumamos falar sobre isso, mas com pais cristãos, façam cultos domésticos em seus lares, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, momento de não poder estar indo à igreja por enquanto. Se Deus quiser, logo nós estaremos juntos. Mas faça o seu papel como pai, como mãe. Observe o seu filho, o seu comportamento. A pesquisa diz que todo suicida deixa sinais, todo suicida. Então, ele se apresentar qualquer sintomas como tristeza profunda, às vezes tem um detalhe até muito mais preocupante. Irmãs, aqui onde eu moro, eu tô que nem a irmã Deise. Às vezes você tenta fazer alguma coisa e você não consegue, porque quando não é cachorro latindo, é mexendo com construção, é vizinho conversando, a gente conversa atrás da minha janela. Só Deus pra ter misericórdia. Mas é assim, vamos seguir no raciocínio. Então, que você possa entender a necessidade do seu filho, ver o que ele está assistindo, ver se está querendo ficar muito trancado, se não está querendo compartilhar nada com ninguém, se não tem desejo de nada. Observe todas essas coisas, e não só no jovem ou no pastor, como nós falamos, mas um amigo, um parente. Olhe, vê a necessidade dele, no que ele está passando, o que ele está precisando. Se de repente essa pessoa tem te falado que não tem mais sentido viver, fale sobre Deus, sobre o amor de Deus. Pesquise sobre médicos que sejam capazes de ajudar essa pessoa. Vamos fazer o nosso papel como igreja de ajudar, de poder fazer com que a pessoa entenda da necessidade. Mas ainda diante de todas essas causas, diante de todos esses dados, possamos lembrar daquele que morreu por mim e por você, morreu pelos nossos pecados, aquele que em nada pecou, aquele que era e é santo, até hoje e será até a eternidade. Aquele que nós o conhecemos através da tua palavra e que um dia nos tirou do pecado, nos tirou da tristeza profunda, nos tirou da dor, do sofrimento, da morte eterna e nos trouxe pela sua graça, que não foi de graça. Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Se de repente você acha que a sua vida está em trevas, saiba que Deus é luz. E aonde há luz, as trevas se dissipam. Aonde a luz chega, a escuridão se vai. Então que você possa crer que Deus nos fez muitas promessas através da tua palavra. Se você está triste, angustiada ou até depressiva, saiba que nós sabemos que não é fácil passar por tudo isso. Sabemos que é um vale, mas como o próprio Salmo 139 diz, não há nenhum abismo aonde Deus não possa estar. Então ele contempla o seu povo, ele contempla nós que somos sua criação. Ele está conosco e estará conosco até os últimos dias, até a eternidade. E que possamos esperar e confiar nele, porque ele na tua palavra diz muitas coisas, que ele é o nosso pastor e que nada nos faltará. Às vezes o que falta para mim pode não faltar para você, mas esse nada é o que nós precisamos. É a nossa confiança que nós devemos colocar no Senhor, porque
a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, que possamos nos vestir desta força do Senhor e enfrentar os dias que são maus. Os dias realmente são muito maus, mas Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso e as tuas misericórdias se renovam todos os dias. Ele é rico em perdoar, Ele perdoa a mim e você. Ele esquece os nossos pecados e lança no mar do esquecimento, e Ele não traz à memória o que outrora nós fizemos. Que se essa mensagem chegar até você, que se sente triste, angustiada, depressiva, que você possa crer que há um advogado que peleja por vós. Ele ouve, ele escuta os seus clamores, as suas petições, e que não há nada impossível para Deus, há para nós. Nós somos muito limitados e nós não devemos limitar Deus. Não há impossíveis para Ele. Não há impossível para Ele. Creia nisso. Que Deus abençoe a sua vida, assim como abençoou a minha. Foi me dada essa missão de falar sobre essa palavra, mas me trouxe à memória muitas coisas. Esse estudo me trouxe à memória de onde Deus me tirou. Aos 21 anos, eu tive síndrome do pânico. Chegou um momento na minha vida que eu achei que nada mais tinha sentido. E Deus renovou todas as minhas forças, toda a minha alegria de viver. E Deus me colocou diante dessa situação para poder me dizer que eu era capaz de ajudar outras pessoas. Hoje eu posso falar com autonomia disso, quando uma pessoa sofre de depressão e síndrome do pânico. Então, Deus tem uma pedagogia que a gente não entende. O trabalhar dele não é o nosso. Que possamos entender que Ele é poderoso e soberano e Ele nos dá aquilo que podemos suportar. Seja abençoado em nome de Jesus e creia que Deus está contigo como está comigo também. Ele há de nos sustentar até o seu dia, até o dia da sua volta. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Neste momento eu vou estar orando por mulheres e por pessoas com pensamentos suicidas. Que os irmãos neste momento possam estar fechando seus olhos e orando juntamente comigo. Eterno Pai e soberano Deus, Pai Celestial, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e a todos da minha família. Eu quero te agradecer pelo meu acordar e pelo meu respirar e reconhecer, ó Pai, que não há outro Deus além de Ti. Pai, eu quero colocar diante de Ti as minhas petições. Quero apresentar no dia de hoje, ó Deus, as mulheres de nossa igreja e todas as mulheres de nosso país. Mulheres virtuosas e valorosas que mesmo diante de um mundo tão caótico encontram forças, ó Deus, para buscar a Tua face e meditar na Tua palavra e crendo que o Senhor é um Deus forte e poderoso que vela por nós. Que sejam sempre, Senhor, mulheres de oração, de forma que a palavra de Deus se abra para todas e o poder da fé e santidade desça sobre nós, ó Deus. E a influência espiritual cresça em nosso lar, na nossa igreja e no mundo. E que sejam comprometidas, ó Pai, com o ministério, ó Deus, seja qual for o seu papel específico, ó Pai, dentro da igreja. E que venha fazer a obra sempre, ó Deus, com amor e devoção. Ó Pai, eu quero também apresentar, Senhor, neste dia, pessoas com pensamentos suicidas, ó Deus. Pai, dê esperança a cada decepção, Pai. Coragem em cada medo, ó Deus, e força, Senhor, para cada fraqueza. Que os Teus planos, ó Deus, prevaleçam sobre os deles, em nome de Jesus. Apaga, ó Pai, os pensamentos ruins, pensamentos negativos, Deus, pensamentos suicidas, ó Pai. Afasta, Senhor Jesus, todo mal e que venham se sentir amados e protegidos e refugiados por Ti, ó Deus.
em todo o tempo, Pai amado, venha se sentir, Deus, protegido pelo teu amor, ó Pai querido. Senhor, afasta, Espírito Santo, o espírito da morte, ó Deus, e traga, Senhor, um renovo de vida, ó Pai. Traga esperança, Senhor amado, aquele que não tenha mais, Espírito Santo. Traga, Pai querido, força, Senhor. Pai, eu quero te pedir muito obrigada, Senhor, por este momento estar orando por essas pessoas. Toque em cada coração neste momento e traga paz, Espírito Santo. Esta é a oração que eu te faço em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém, ó Pai. Irmãs, eu vim finalizar esse vídeo aqui nesse dia lindo a qual Deus preparou para nós. O sol é tão forte que quase não dá para ficar com os olhos abertos. Tamanha é a glória de Deus através da sua criação. Que depois de tudo que nós ouvimos aqui nesse estudo, que possamos entender que há uma mente pensadora das coisas. Olha esse céu, essas árvores. Que possamos confiar em Deus. Tudo isso não é obra do acaso, é obra de um Deus que pensa, de uma mente criadora, uma mente poderosa. Seja edificado com este Deus a qual nós servimos. Ele está vivo e Ele nos ama, Ele nos ama. Seja abençoada, irmã, em nome de Jesus. Bom dia, mulher cristã em missão, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estudamos as escolhas que fazemos, né? O tema da visão missionária do estudo de hoje foi Escolha Viver. E temos aí o Setembro Amarelo, mês da luta contra o suicídio, mas a gente tem que prevenir o ano inteiro. Podemos escolher tudo nesta vida, menos duas coisas: onde e quando vamos nascer e onde e quando vamos morrer. Nascemos e morremos pela vontade soberana de Deus. Então, entre o nascimento e a morte, entre o berço e o caixão, estão todas as nossas escolhas. Por isso, mulher, escolha viver. Não se preocupe em viver um estilo de vida perfeito. Preocupe-se em viver como Deus planejou e seja feliz de verdade. Um lindo e abençoado dia para todas nós. Este foi o estudo da visão missionária do terceiro trimestre de 2020. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, muito obrigado, Pai amado, por mais um dia na Tua presença, Senhor amado. Muito obrigado, Senhor amado, por estudo de hoje, Senhor amado, que nos remeteu, Senhor amado, às escolhas que nós fazemos, Senhor amado. E que como mulheres cristãs em missão, Senhor amado, nós possamos sempre escolher viver em Cristo Jesus e sermos felizes em Ti, ó Senhor amado. Nos abençoa, Senhor amado, nos capacita, Senhor, para levar a Tua alegria, Senhor amado, a outras mulheres, Pai. Nos colocamos, Senhor, à Tua disposição, Senhor, para sermos usadas por Ti, Senhor, sermos instrumentos em Tuas mãos. Nos ajude, Senhor amado, nos abençoe no dia de hoje, Senhor amado, nos dê um dia calmo e tranquilo, segundo a Sua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.